Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, iniciando mais um curso aqui no Intelecto, curso de Direito Constitucional para a primeira fase do OAB. Eu sou o professor Diego, muitos de vocês já me conhecem. A gente já fez aqui um curso bem bacana de resolução de questões primeira fase, um curso que eu continuo recomendando pelo seu aspecto prático. E aqui a gente vai dar um outro enfoque, mas também sempre procurando um enfoque claro e direto que pode ser mais útil para vocês. Tá? Tentei pegar os principais assuntos que caem na primeira fase do OAB, dar aquela pincelada, aquelas dicas, tá? Espero que vocês curtam bastante o nosso curso. Tá? Novamente, caso vocês precisem entrar em contato, tá aí meu e-mail na tela. Tá? Qualquer dúvida, comentário ou angústia, podem pegar e mandar e-mail para mim que eu vou responder com todo prazer. Beleza? Então vamos lá. Indo direto para a nossa matéria, vamos começar por teoria geral da Constituição, que é uma parte mais doutrinária da matéria, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? Então, o que lá o nosso edital da OAB começa pedindo? Conceito de Constituição, que é uma coisa bem básica que dificilmente vai cair. Tá? Eu coloquei um conceitozinho aqui de cabeça mesmo, tá? Não é de nenhum professor, nenhum doutrinador, tá? Mas é basicamente o que é uma Constituição? É a lei fundamental de um Estado com o seguinte conteúdo mínimo, né? Separação de poderes, tá? Previsão de direitos e garantias fundamentais e a organização do Estado. Então, esse é o conteúdo mínimo, né, que a doutrina diz que uma Constituição precisa ter. Tá bom? Isso não tem segredo nenhum. O que está lá também que no edital pede, que muita gente se confunde? Sentidos ou concepções da Constituição. Tá? São 4 sentidos. O que é importante a gente saber desses sentidos? Né? Primeiro, o que cada nome, né, melhor dizendo, cada sentido, qual que é a ideia central, né? Qual que é o autor principal que pode cair, tá bom? E se conseguir lembrar também dos livros que eles escreveram, melhor ainda, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro sentido sociológico, tá? Quem que criou esse sentido aí sociológico para a Constituição? Foi o Ferdinand Lassalle, tá? Ferdinand Lassalle, ele foi um filósofo polonês, tá? Mas que viveu grande parte da sua vida na Alemanha no século XIX. Você vê que é uma coisa, né, antiga. Tá? E o que ele dizia sobre a Constituição? O que era a Constituição para Ferdinand Lassalle? Aliás, o livro, né, que ele escreveu é O que é uma Constituição? Ou O que é uma Constituição? É um livrinho, tá, de 40 páginas. Se vocês tiverem tempo, recomendo até dar uma leitura, que é uma leitura bem facinho. Na verdade, é um livro que expôs uma palestra que ele deu, né, em meados aí do século XIX. O que ele diz? Ele diz que a Constituição, né, nada mais é do que a expressão dos fatores reais de poder de uma sociedade. Entendeu? Importante gravar isso. Fatores reais de poder. Tá? Então, ele diz que problemas constitucionais, na verdade, não são problemas de direito, são problemas de poder. Tá? Por isso que ele diz que a Constituição real, ela contrasta com a Constituição jurídica. Que para ele, nessa época já tinha a Constituição, ele dizia, de nada adianta uma Constituição jurídica, né, como a gente conhece, se ela não expressar os fatores reais de poder. Tá? Se tiver esse descasamento, a Constituição, segundo Lassalle, nada mais é do que uma mera folha de papel. Tá bom? Então, importante a gente lembrar disso. Fatores reais de poder é, né, a expressão-chave para vocês mandarem bem na hora da prova. Tá? Lembrar disso. O sentido real versus, né, a Constituição real versus a Constituição jurídica. Tá? É essa crítica que ele faz. Tá bom? Então, vamos lá. O segundo sentido é o sentido político. Tá? Quem cunhou isso daí foi Carl Schmitt. Tá? Esse daqui também ele é um filósofo alemão. É importante a gente saber que ele teve ligação com o nazismo, tá? Ele é contemporâneo do nazismo, então também isso às vezes pode cair na sua prova,
né, não perguntando isso, mas na frase, para vocês não se desesperarem. Tá? E o que ele diz? O que é a Constituição? A Constituição ela é a decisão política fundamental de uma nação. Entendeu? Então, é importante lembrar desse termo. Tá? Decisão política fundamental. Tá? Essa decisão política fundamental, ele diz que vai definir exatamente na linha do que a gente colocou como conceito de Constituição. Tá? Vai definir as linhas mestras do Estado, tá? Definir os direitos e garantias dos cidadãos, tá? A separação de poderes, mas o importante é lembrar isso. Tá? E o livro que ele escreveu isso daí foi Teoria da Constituição. Tá bom? Partindo já para o terceiro sentido, que é o sentido que também a gente conhece mais aqui, né? Que é o sentido jurídico de Hans Kelsen. Tá? Hans Kelsen foi um filósofo também, um jurisfilósofo, né? Austríaco, tá? Que também teve atuação na Alemanha. E o que ele diz a respeito da Constituição? O que é a Constituição para Hans Kelsen? Então, a Constituição ela é uma norma pura, positivada, correto? E suprema, superior. Tá? Então, para quem não conhece nada de Kelsen, acho que com certeza já ouviu falar da pirâmide de Kelsen. Né? Isso daí a gente aprende logo no comecinho da faculdade. Né? O que fala da pirâmide de Kelsen? Né? Que a base da pirâmide precisa respeitar sempre as normas que estão superiores a ela. Tá? Maior é a hierarquia, me desculpe. Tá? Então, maior é a hierarquia da pirâmide. Tá? Então, lá no cume da pirâmide vai estar a Constituição Federal, no caso do Brasil, né? A Constituição. Tá bom? Então, o que a gente precisa saber aqui também? Então, conceito jurídico. Hans Kelsen. Aonde que ele escreveu isso? A Teoria Pura do Direito. Também é importante, né, saber qual foi o livro. Tá? E o que ele diz lá? Então, ele dá duas acepções para a Constituição. Tá? Na acepção, importante a gente prestar atenção agora, não é difícil, tá? É quase que lógico. Lógico, jurídico, tá? Lógico, jurídico. Nessa acepção, a Constituição é uma norma pressuposta, tá? É a norma hipotética fundamental. Professor, o que é isso? Então, vamos lá. Eu vou explicar a segunda parte para depois voltar para essa. A segunda acepção, deixa eu ver se eu tenho aqui, vou colocar aqui, tá? A primeira é lógico, jurídica. A letra é feia, mas dá para entender, tá, gente? E aqui é jurídico, positivo, tá? Então, na segunda acepção, o que é a Constituição? A Constituição é a norma superior dentro do ordenamento jurídico. Então, essa é fácil. Tá? É a norma positivada superior dentro de um ordenamento jurídico. Então, nessa concepção jurídica positiva, por exemplo, a Constituição Federal, ela é a norma superior dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Correto? Tranquilo. Por que a gente sempre se confunde nessa acepção lógico-jurídica? Porque o que o Kelsen pensou? O que estaria acima da Constituição? Então, essa norma acima da Constituição, que seria uma norma pressuposta, tá? Não é uma norma posta, não é uma norma positivada. É esse o termo que ele usa. Tá? Então, é uma norma hipotética fundamental. Correto? Hipotética, pressuposta. Tá? Importante a gente guardar sempre esses termos. Então, na acepção lógico-jurídica, a Constituição é uma norma pressuposta, é a norma hipotética fundamental. Enquanto, na concepção jurídico-positiva, a Constituição é o que a gente conhece na Constituição Federal, por exemplo. Né? É a norma com hierarquia mais superior dentro de um ordenamento jurídico. Tá? Da pirâmide, só para não passar em branco, para vocês lembrarem. Então, aqui, por exemplo, estaria a Constituição Federal. Aqui estariam as leis. Aqui, os decretos. Aqui mais para baixo poderia ser
resoluções. Entendeu? Então, qual que é a lógica disso aqui? Uma resolução, ela precisa obedecer o decreto, a lei e a Constituição. Certo? Quanto mais você vai subindo na pirâmide, tá? Maior é a hierarquia da norma. Beleza? Então, acho que com isso daí a gente mata qualquer questão que pedir do sentido jurídico. Último sentido que eu separei para vocês. Culturalista. O que é o sentido culturalista? Ou cultural também. Né? Na verdade, nada mais é que uma junção desses outros três sentidos. Tá? O que é o grande diferencial? Né? Os autores que adotam essa concepção de Constituição, eles creem que o grande pecado dessas concepções era que elas eram muito estanques, elas não se comunicavam. E para eles não. Na verdade, né, para a concepção culturalista, a Constituição ela é um corpo vivo, que ela interage, ela interage com a sociedade, com a sociedade real, né, com a realidade experimentada, né, em uma determinada sociedade, tá? E ela tanto determina, né, é determinante para essa realidade, quanto é determinada também. Então, é uma interação de forças que transforma a Constituição num corpo vivo, tá? Que ela pode significar, dependendo do seu momento, tudo o que as outras concepções falaram. Então, a concepção culturalista não refuta não refuta as outras concepções, tá? Não diz que elas são erradas. Na verdade, ela fala assim, elas têm que ser complementares, tá bom? Só importante lembrar disso daí. E os dois autores que eu separei, que são os mais importantes, foram o Konrad Hesse, tá? Que aqui está errado, é com H, tá, gente? É Konrad Hesse que escreve. Ele foi um autor que escreveu a força normativa da Constituição, tá? Em linhas gerais, ele até a Segunda Guerra Mundial, a lei, em muitos ordenamentos jurídicos, a lei ela tinha um peso quase igual à Constituição, ou até mais que a Constituição. Eu sei que isso pode ser estranho para a gente, mas era assim. Tá? E o Konrad Hesse fala que a Constituição tem força normativa igual qualquer outra lei, como qualquer outra norma jurídica. Entendeu? Tem até mais do que a lei, na verdade. Tá? Então, essa foi a contribuição do Konrad Hesse. E o Peter Haber, ele escreveu a Sociedade Aberta dos Intérpretes. O que ele diz lá? Que compete não só ao, nosso caso aqui é o STF, interpretar a Constituição. Toda a sociedade interpreta, e é aí que está a grande riqueza da Constituição. Né? E isso sempre tendo pano de fundo o que eu acabei de falar para vocês, que a Constituição é um tecido vivo, tá? Que interage, que determina e é determinada pela realidade experimentada numa determinada sociedade. Tá bom? Passando para o próximo ponto que eu separei para vocês, também bem facinho, que está lá no nosso edital, estrutura da Constituição. Isso aqui, facinho, não tem segredo nenhum. Estrutura, né, todo mundo sabe, a Constituição é dividida em 3 pedaços. Né? O preâmbulo, o corpo principal e a ADCT, né, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Beleza? O que no preâmbulo? Né, aquele bem o comecinho lá, o preâmbulo é antes do artigo 1º. Tá? Ninguém lê essa parte do preâmbulo, mas o que diz lá? Que invoca a sabedoria de Deus, sei o quê, do povo soberano, blá, 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 blá. O que o STF já disse a respeito desse preâmbulo? 2 coisas. Tá? Primeiro, que é importante a gente saber, que ele não tem o peso de uma norma constitucional. Tá? Ele tem uma irrelevância jurídica, na verdade. Né? O STF disse que, na verdade, isso é só uma exortação política, tá? Que não tem a jaez de uma norma. Tá bom? Então, eu coloquei aqui para a gente não esquecer. Irrelevância jurídica não servindo de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Tá bom? Segunda coisa, não é norma de repetição obrigatória. Tá?
As constituições dos estados, por exemplo, não precisam pegar e seguir o preâmbulo, não precisam copiar e nem dispor de algo sempre na linha do preâmbulo da Constituição Federal, tá bom? Isso é importante saber. Bom, corpo principal do artigo 1º ao artigo 250, sem novidades, né? Normas jurídicas com força cogente, tá? E a ADCT, importante que a gente saiba, tem a mesma natureza jurídica, tá, do corpo principal da Constituição. Não tem hierarquia entre elas, tá bom? A única diferença é que, por serem disposições constitucionais transitórias, já existem algumas, né, lá previstas que já têm a sua eficácia exaurida, tá bom? Tranquilo, sem segredo. Vamos passar para o próximo aqui. O que eu separei aqui? Classificação das constituições. Isso aqui também, quando cai, não costuma ser difícil, tá bom? Primeiro critério, quanto ao conteúdo. A Constituição pode ser material ou formal, tá? Material, o que é? Quando a Constituição só traz normas essencialmente, né, essencialmente constitucionais, materialmente constitucionais, que o conteúdo da norma, tá, se refere ao conteúdo mínimo obrigatório que a gente falou no comecinho da aula, né, que é o quê? Separação dos poderes, a organização do Estado e a previsão de direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então, uma Constituição, basicamente, ela é formada por isso, senão não forma a Constituição. A gente viu isso no começo da aula. Então, essas normas que tratam disso, elas são consideradas como materialmente constitucionais, tá? E formalmente constitucionais. Formal, o que é? Da forma. Então, ela traz normas que tratam de outros assuntos que poderiam, por exemplo, ser tratados em leis, tá? Mas que o constituinte originário, ou até o derivado, achou por bem inserir na Constituição. Tá bom? Um exemplo clássico, né, de quando a doutrina trata sobre normas de conteúdo formal, né, o artigo 242, lá, o parágrafo 2º da Constituição, que fala que o Colégio Dom Pedro II, na cidade do Rio, é considerado colégio federal, né? Isso é uma norma que nitidamente não precisaria estar na Constituição, mas se colocou na Constituição, então é considerada norma constitucional igualzinha a qualquer outra, tá? Aqui, para facilitar, né, eu fui colocando na frente para a gente saber como que é classificada a nossa Constituição Federal, tá bom? Então, né, a gente sabe que a nossa Constituição é uma Constituição grande, que traz no seu bojo normas que tratam sobre assuntos mais diversos, então a doutrina ela é pacífica em dizer que a nossa Constituição Federal, quanto ao conteúdo, ela é classificada como formal. Beleza? Então, bora lá. Segundo critério, quanto à forma. Quanto à forma, tem dois tipos. Escrita ou instrumental, ou não escrita, costumeira ou consuetudinária. Tá? Isso aqui também o próprio nome diz, quanto à forma, quando ela é escrita, tá? Quando ela está prevista em um único corpo. Tá? Isso aqui é importante, que pode ser uma pegadinha. Tá? A Constituição não escrita, costumeira ou consuetudinária, não é que ela não está escrita. Na verdade, ela não está em um único documento. Tá bom? É importante a gente saber isso. Tá? Então, por exemplo, hoje em dia, né, não existe mais uma Constituição totalmente baseada em costumes e em jurisprudência. Correto? Sempre tem, né, alguma parte que ela é escrita, só que ela é escrita em textos esparsos. Tá? É essa que é a diferença. Tá bom? Então, a nossa Constituição, a gente sabe que está tudo juntinho num documento só, então ela é considerada como escrita, tá? Escrita ou instrumental. Instrumental, né, que tem um instrumento mesmo, tá? E a não escrita, costumeira ou consuetudinária, exatamente o contrário. Tá? Ela é formada por textos esparsos, mais os costumes e a jurisprudência. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada ou popular. O que é a Constituição promulgada ou popular? É aquela que é votada, que ela tem a participação democrática, né, do povo, ela não é imposta. Certo? Um exemplo, né, é a nossa última Constituição. Nossa Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã,
ela é uma Constituição promulgada popular. Tá? Aqui, para não errar, não tem segredo, né? É só lembrar do P, tá? Promulgada, popular, povo. É só lembrar do P e lembrar que essa Constituição é uma Constituição democrática, com participação do povo. Tá bom? Passando para o segundo tipo, Constituição outorgada. O que é a Constituição outorgada? É exatamente o contrário da promulgada. É aquela Constituição imposta, tá? Sem a participação popular. É uma Constituição que não é democrática. Tá? Então, qual que é o exemplo que a gente tem? O exemplo que a gente tem faz pouco tempo. Né? Constituição de 67. Tá? Quando o Brasil estava vivendo no regime da ditadura, ela foi imposta. Ela não teve nenhuma participação popular. Tá bom? Facinho a gente lembrar também. Terceiro tipo, cesarista. Isso aqui é mais difícil de cair, mas se cair a gente não pode errar. O que é uma Constituição cesarista? É aquela que é imposta, tá, por um governante, por um tirano, por um ditador, mas ela a população ela é ouvida, né, mediante um referendo para referendar aquela norma, aquela Constituição colocada pelo poder tirânico, o ditador ou o poder estabelecido naquele determinado país. Tá bom? Então, o cesarista é exatamente isso. O detentor do poder impõe a Constituição, tá? Igualzinho a outorgada, só que o povo só ratifica ou não essa nova ordem constitucional. Tá bom? Por fim, a pactuada. Hoje em dia eu acho difícil de ter, mas qual que é a classificação dela? Constituição pactuada nada mais é aquela que é feita por um pacto entre poderes, tá? Então, que eles formam um pacto, que esse pacto é expresso na nova Constituição. Então, assim, vamos supor, tá? Uma guerra civil entre petistas e tucanos aqui no país. Entendeu? Vamos supor. E aí, baita quebra-pau, estão os dois poderes lá, mandando em tudo. Isso tá bem... eu estou só brincando, tá, gente? Mas deu um baita pau, vai fazer a Constituição, eles falam assim, ó, para acabar com a guerra civil, só se a gente se a gente fizer um pacto de forças para o país ser governado por um novo governo, nem para mim nem para você. Então, seria uma Constituição pactuada. Tá? Brincadeiras à parte, o exemplo clássico disso daqui é quando teve, principalmente na parte da Revolução, as revoluções burguesas, né, que o poder estava muito mais na mão de monarcas, né, da nobreza, e aí teve, né, muitos países tiveram esse pacto, tá, geralmente entre a burguesia, né, que estava começando a ganhar mais dinheiro, o seu poder econômico, e os reis fizeram um pacto para fazer uma constituição para manter, como posso dizer, tudo nos seus lugares. Entendeu? Basicamente é essa a ideia da constituição, de uma constituição pactuada. Tá bom? Então vamos lá. Quarto critério. Quanto à estabilidade ou alterabilidade. A Constituição ela pode ser imutável ou permanente. O que é uma Constituição imutável ou permanente? Exatamente o que vocês estão pensando. É uma Constituição que não pode mudar. Tá? É uma Constituição que ela não, além de não prever formas de mudança, ela é expressa em dizer que não pode ser alterada. Tá? Obviamente não existe, né, Constituição nesses termos, mas a doutrina ela coloca isso daqui, então é importante a gente saber. Tá bom? O segundo critério, Constituição fixa ou silenciosa. Então, a fixa ou silenciosa, na verdade, é parecida com a imutável. Tá? A diferença é que ela não fala que ela não pode mudar. Ela só não traz no seu bojo nenhuma regra
nenhum procedimento para a mudança da Constituição. Então, a doutrina diz que para a mudança dessa Constituição teria que chamar uma nova Assembleia Constituinte. Tá? Também é uma coisa que não se aplica 100% doutrinário, não dá para a gente imaginar uma Constituição dessa nos dias atuais. Tá bom? Terceiro tipo, rígida. Rígida que é a nossa Constituição. O que é a Constituição rígida? É a Constituição que prevê um procedimento mais dificultoso, tá, para alteração dela. Mais dificultoso em relação ao quê? Às leis comuns. Tá bom? É exatamente isso que a gente prevê. Né? A gente vai ver ainda, né, estudar processo legislativo, mas o que a gente sabe já de antemão, vocês vão lembrar, né, que a Constituição rígida, ela precisa de um quórum de aprovação de 3/5, em 2 votações em cada casa do Congresso. Né? Então, além de ter a iniciativa mais restrita, ela tem um procedimento muito mais dificultoso do que a legislação comum. Então, por isso, é exatamente essa definição, tá, de uma Constituição rígida. Constituição super rígida. Isso daqui foi só o professor Alexandre de Moraes, né, que cunhou essa classificação. O que ele dizia? Que a Constituição do Brasil poderia ser classificada como super rígida por causa das cláusulas pétreas, né? Aquelas lá que estão no artigo 60, parágrafo 4º, né? Então, tá lá, né, que não pode ter proposta de emenda constitucional tendentes, né, a abolir a forma federativa, separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais. Tá? Essas são as 4 cláusulas pétreas. Por que não pegou essa classificação? Porque, na verdade, não é que não pode nenhuma proposta de emenda constitucional tratando disso. Ela não pode ser tendente a abolir. Tá? Então, o STF até já se pronunciou, por isso que nessa classificação acabou não tendo a adesão, né, por parte do Poder Judiciário e por parte da doutrina. Ficou uma posição específica do professor Alexandre de Moraes, mas é importante a gente saber, né, principalmente agora que ele virou ministro do STF, vai que cai, importante a gente saber isso daí. Quinto tipo, flexível plástica. O que é flexível plástica? É aquela que não prevê um procedimento mais dificultoso para a alteração da Constituição em relação à legislação comum. Então, no Brasil seria algo equivalente a mudar a Constituição igual a uma lei ordinária, igual muda uma lei ordinária, por maioria simples, tá? Em votação em cada uma das casas em turno único. Então, também é uma coisa difícil de se imaginar, né? Porque se a Constituição ela é flexível, se para mudar a Constituição eu tenho a mesma dificuldade ou a mesma facilidade para alteração, por exemplo, de uma lei, né, fica difícil de fazer controle de constitucionalidade. Concorda? Então, por isso que também a gente não conhece tipos de Constituição flexíveis ou plásticas. Tá bom? Por último, semirrígida ou semiflexível. Isso daqui é uma mistura, né, o próprio nome diz, entre as Constituições rígidas e as flexíveis. Então, o que é? A Constituição prevê que, para algumas matérias, eu preciso seguir um procedimento mais dificultoso, tá, para alterar algumas matérias previstas na Constituição, enquanto para outras eu posso mudar com um procedimento mais simples, mais próximo de uma lei comum. Tá? O que a gente já viu disso daqui, a primeira Constituição do Brasil, né, a Constituição do Império, de 1824, ela foi classificada como uma Constituição semirrígida ou semiflexível. Tá? Depois disso, a gente não conheceu mais nenhuma desse tipo aqui no Brasil. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma classificação antes de te dar um break aí. Quanto à extensão, analítica ou sintética, o próprio nome diz, tá? A Constituição sintética é uma Constituição mais enxuta, tá? Provavelmente tratando de assuntos materialmente constitucionais, enquanto uma Constituição analítica, né,
que é o caso da nossa aqui, dos nossos 250 artigos, mais a DCT, é uma Constituição analítica, tá? Uma Constituição que trata de vários assuntos, tá? Uma Constituição extensa, tá bom? Isso aqui também é bem facinho, não tem segredo, tá bom, gente? Então, eu vou tomar uma aguinha e a gente volta em 2 minutinhos, tá bom? Abraço.